noite. São 80 anos de idade, boa parte deles dedicada ao ministério presbiteral, mas numa trajetória que teve lá suas turbulências. Adepto da teologia da libertação, o padre Reginaldo Veloso, nosso entrevistado de hoje, enfrentou problemas políticos fora e dentro da igreja, num passado não tão distante assim. Problemas à parte, sempre foi um padre querido entre seu rebanho e uma referência na atuação comunitária. Padre Reginaldo, boa noite. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar a falar do senhor, porque a proposta do programa é um pouco essa, traçar um perfil do entrevistado, eu vou pedir para o senhor me explicar uma coisa. Aqui na abertura do programa, eu falei ministério presbiteral. Quando, mais corriqueiramente, poderia ter falado sacerdócio? Por que essa expressão, ministério presbiteral, é a expressão mais correta? Na origem remota desse termo, nós temos a palavra presbítero, que era, na igreja primitiva, o ministério das pessoas que auxiliavam o bispo no desempenho da coordenação, do acompanhamento da vida da igreja, da comunidade cristã. Então, as comunidades cristãs eram acompanhadas pelo bispo e seus auxiliares, os presbíteros. Havia também os diáconos. São as três chamadas ordens ministeriais, quer dizer, dos que prestam esse serviço de acompanhamento, de coordenação, de articulação da vida comunitária eclesial. Certo? O senhor é alagoano? Sou alagoano. De que cidade? Nascido em São José da Laje. Naquele tempo, o município de São José da Laje abrangia o distrito de Piquete. Esse nome vem das histórias de Lampião. Piquete depois passou à cidade. Hoje é Ibateguara. Então, eu sou natural de São José da Laje, em princípio, porque assim está registrado no meu nome, né? Mas eu sou filho de Ibateguara também. Agora, com 4 anos de idade, meu pai, por razões de saúde de minha mãe, se mudou para Quebrangulo, a cidade natal de Graciliano Ramos. Sim. E em Quebrangulo eu vivi toda a minha infância, até os 13 anos de idade, quando vim para o Recife. Quando o senhor decide ser padre, entrar para a vida religiosa, e em que contexto isso se deu? Morando em Quebrangulo, a gente não dispunha naquele tempo do ensino ginasial, que era hoje o Fundamental 2, né? Então, a gente terminava as 4 primeiras séries primárias e tinha que procurar outra cidade onde houvesse ginásio e depois o curso colegial, que era o ensino médio hoje, né? Então, eu tive que ir para Palmeira dos Índios, a 30 quilômetros de Quebrangulo. Lá eu fiz 2 anos, primeiro e segundo ginasial, no Colégio Pio XII, dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. E aí, foi aí? Aí, um padre que era diretor, de quem eu ajudava na celebração da missa, porque eu sempre fui um menino religioso. Né? Minha família era uma família religiosa, eu segui o caminho normal da família e quando cheguei ao Colégio Pio XII, eu já vinha dessa prática de ser ajudante de missa, coroinha, como se diz, né? E aí o padre percebeu que eu tinha uma certa postura religiosa, assim.
me dedicava com prazer àquelas atividades. E aí me falou se eu não queria. Me deu 3 dias para dar uma resposta a ele, se queria entrar no seminário. E aí eu não esperei nem pelos 3 dias. Já no dia seguinte, vivendo assim uma espécie de turbilhão de sonhos, de sentimentos a partir desse convite, eu respondi para ele que queria. E aí conversamos com o meu pai. Eu era o filho mais velho, mas meu pai era um pai muito desprendido. Com o maior prazer, com a maior satisfação, ele me entregou para esse trabalho, essa vida de seminarista e depois de padre, né? Então, isso aconteceu em 1950, em janeiro de 1951, dia 22 de janeiro de 1951, eu chegava ao Recife, à Escola Apostólica da Várzea, onde eu fiz o seminário menor, e daí fui para o noviciado da Congregação dos Padres do Coração de Jesus em Água Preta, e em 56 comecei filosofia no Seminário Cristo Rei em Camaragibe. Terminei o curso de filosofia, passei 1 ano estagiando como professor na Escola Apostólica onde eu tinha sido aluno, e foi quando me mandaram para Roma para fazer teologia e uma especialização em História da Igreja. Eu queria chegar exatamente em Roma. O senhor vai para Roma, fica em Roma, durante o período do Concílio Vaticano II, não é isso? Precisamente. Os ares do concílio, as discussões do concílio, as decisões que foram tomadas no concílio, isso tudo lhe afetou de alguma forma? Afetou a sua formação religiosa? Isso tudo eu diria que foi uma grande bênção, uma grande graça de Deus, que eu alcancei sem ter pedido e sem merecer. Mas eu cheguei em Roma na véspera do sepultamento do Papa Pio XII. Eu estava em viagem do Brasil para Roma e, passando uns dias na Espanha, tivemos a notícia do falecimento do Papa. A Espanha totalmente enlutada, um país eminentemente católico. Eu já viajei para Roma sabendo que, quando chegasse lá, no dia seguinte, seria o sepultamento do Papa Pio XII. Isso aconteceu a 12 de outubro de 1958. Poucas semanas depois foi eleito o Papa João XXIII. E eu estava lá na praça para assistir à apresentação dele como Papa. Foi uma surpresa interessantíssima, porque para grande parte, sobretudo dos italianos, foi uma frustração muito grande, porque eles esperavam um cardeal mais jovem e, de repente, elegem um velho com mais de 70 anos. E foi eleito, de fato, depois de 3 dias de não se conseguir eleger alguém, a título de vamos elegê-lo, porque já está no fim da vida, e a gente pensa melhor daqui a alguns poucos anos para ver se... E acabou sendo um Papa que mudou a história da Igreja. Surpreendeu. Né? Surpreendeu merecidamente São João XXIII. Né? Foi canonizado muito justamente pelo Papa Francisco. Né? O senhor, numa entrevista que o senhor deu em algum momento, que eu não vou saber qual exatamente, e nem exatamente que entrevista foi, mas o senhor diz que a época do Concílio Vaticano II foi a grande primavera da Igreja. Isso. Eu vou pedir para o senhor explicar para os telespectadores, porque a gente está aqui falando do Concílio Vaticano II, o que foi o Concílio Vaticano II, por que ele foi importante e por que ele se transformou, na sua opinião, na primavera da Igreja Católica. Essa expressão... O senhor tem 3 minutos. Se não der para responder tudo, a gente faz o intervalo e depois o senhor termina. Tudo bem. A expressão primavera da Igreja
é do próprio Papa João XXIII. E realmente a gente viveu essa experiência espiritual de uma transformação radical, rápida, que deu a impressão assim de reflorescimento. Nós que somos nordestinos e conhecemos o que se passa na natureza, sobretudo na Caatinga, quando depois de meses ou de anos de seca volta a chover, o que está acontecendo agora, esse reflorescer de tudo, céu de abril e a mata em flor, como canta Luiz Gonzaga, né? Pois isso foi o que aconteceu na vida da igreja, precisamente, entendeu? João 23 demonstrou assim uma sensibilidade, se antecipou aos tempos, aliás, se antecipou em termos, porque há muito tempo que isso devia ter acontecido, mas foi preciso que ele chegasse e com a experiência que ele tinha, pudesse convocar da noite para o dia, um concílio ecumênico Vaticano II. Ele, um Papa que veio para ser um Papa de transição, chama os bispos do mundo inteiro para uma conversa, porque já era hora de abrir os olhos para os sinais dos tempos e entender que Deus estava querendo uma transformação, uma mudança e tinha que ser já. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. O entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco é o padre Reginaldo Veloso. Até já.